Orar uma vez, orar 2 vezes, orar 3 vezes. Quando eu devo parar? Daí, gurizada, paz de Cristo, meu nome é Débora Góes e seja bem-vindo à Santa Palavra. E já vai deixando aquele like para espalhar o vídeo para o maior número de pessoas possíveis. Comenta aqui embaixo para a gente bater um papo. Eu gostaria muito de ver os teus comentários para a gente bater um papo. E se inscreve no canal se tu não é inscrito. Bora aumentar essa família? E para começar o assunto de hoje, abre comigo a tua Bíblia em Lucas, capítulo 18, versículo 1 ao 8, que diz o seguinte: Jesus contou a seguinte parábola, mostrando aos discípulos que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia Deus e não respeitava ninguém. Nessa cidade morava uma viúva que sempre o procurava para pedir justiça, dizendo: ajude-me e julgue o meu caso contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz não quis julgar o caso da viúva, mas afinal pensou assim: é verdade que eu não temo a Deus e também não respeito ninguém. Porém, como essa viúva continua me aborrecendo, vou dar a sentença a favor dela. Se eu não fizer isso, ela não vai parar de vir me amolar até acabar comigo. E o Senhor continuou: prestem atenção naquilo que aquele juiz desonesto disse. Será então que Deus não vai fazer justiça a favor do seu próprio povo, que grita por socorro dia e noite? Será que ele vai demorar para ajudá-lo? Eu afirmo a vocês que ele julgará a favor do seu povo e fará isso bem depressa. Mas quando o Filho do Homem vier, será que vai encontrar fé na terra? Este contexto onde Jesus entrega uma parábola, assim mostrando o exemplo de fé e de perseverança na oração. O que essa parábola dá a entender? Até mesmo um juiz ruim, um juiz iníquo, é capaz de atender ao pedido de uma pessoa desesperada. Quem dirá Deus, que é bom e que é nosso Pai? Obviamente, Ele não vai nos deixar desamparado. Ele vai atender e vai ouvir as nossas orações. Então, este contexto está falando sobre isso, sobre fé, oração e perseverança. Nós precisamos permanecer em oração, perseverar na fé. Precisamos continuar orando, por mais que pareça que a gente esteja incomodando a Deus. Na verdade, não. Deus, ele tem prazer em nos escutar e nos abençoar. Nós precisamos insistir e suplicar a Deus. Um coração aberto e contrito, suplicando a Deus por justiça, Deus, ele não resiste. Se nem mesmo o juiz mau resistiu por conta da incomodação, quem dirá Deus, não é? Então, eu gostaria de aconselhar vocês: permaneçam em oração. Parece muitas das vezes que a bênção não chega, que aquilo que a gente está orando não chega nunca, parece que demora. E realmente, aos nossos olhos, demora. Mas o nosso tempo é diferente do tempo de Deus. E neste tempo de espera, Deus, ele quer que confiamos nele. E a gente confia orando, insistindo e tendo fé na promessa de Deus. Então, se Deus, ele te prometeu algo, ou não te prometeu, mas tu estás simplesmente crendo no milagre, não pare de orar, permaneça em oração, pois uma hora o teu milagre vai chegar. Na própria palavra de Deus nos diz para não desistirmos. Vou deixar algumas referências bíblicas que estará aqui na descrição e vocês vão poder ler direitinho na íntegra, sobre a importância de não desistir. Mas, obviamente, a gente não deve permanecer em oração em algo que não vem de Deus.
nós precisamos pedir de acordo com a vontade dele. Então permaneça sim em oração, mas não permaneça em orações que não vêm do coração de Deus. Por exemplo, mas como eu vou saber se não vem do coração de Deus? Se não é algo que vá contra os princípios dele, por exemplo, um crime, né? Tô dando um exemplo, mas coisas que vai contra o caráter dele. Daí tu não deve permanecer em oração de jeito nenhum. Por exemplo, para eu ganhar no jogo do bicho, ficar insistindo para ganhar no jogo do bicho, por exemplo. Deus não vai abençoar isso, porque o jogo do bicho é um jogo ilegal, por exemplo. Então, tu deve permanecer em algo que seja de boa índole, digamos assim. Tu deve permanecer em oração em algo que não fere o caráter de Deus. Por exemplo, orar pela conversão da família, que é algo que agrada a Deus. Orar por uma bênção específica, seja financeira ou espiritual ou emocional, enfim. Mas coisas que não firam o caráter de Deus, obviamente. Então nós precisamos ter isso em mente. Permanecer em oração com coisas que não ferem o caráter de Deus, que não é considerado errado. Se não é considerado errado, pode permanecer sim em oração e tu deve permanecer. Como aconteceu com a viúva insistente, como Jesus mesmo nos mostra nessa parábola. Se até mesmo um juiz ruim atendeu a súplica daquela senhora viúva, quem dirá Deus que é bom e é o nosso Pai? Obviamente ele se agrada num coração aberto, um coração insistente, um coração cheio de fé, porque quanto mais tu insiste, mostra o quanto mais tu tem fé que aquilo seja realizado. E sem fé, como diz a palavra de Deus lá em 1 João 5, 14, 15, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então a nossa insistência mostra quanta fé nós temos também. E a fé é algo que move o coração de Deus, porque sem ela, como eu acabei de citar, é impossível agradar a Deus. Só é possível agradar a Deus dentro da fé. Amém? É isso então o vídeo de hoje. Ore e persevere. Não desista. É esse o ensinamento de hoje. Não desista. Deus vai honrar a tua fé. Amém? Um beijão, gurizada. Até a próxima. Que Deus abençoe grandemente a tua vida. E se tu esqueceu de deixar o like, deixa aquele like que é muito importante, pois ajuda a impulsionar o canal para chegar a mais pessoas na plataforma. E comenta aqui embaixo. Eita, tem uns gatos brigando na rua. E comenta aqui embaixo pra gente bater um papo. O que tu acha sobre este assunto? E conta pra mim algum milagre que aconteceu depois de muita súplica. Conta pra mim aqui nos comentários. E se inscreve no canal se tu não é inscrito. Bora aumentar essa família. Tem gato brigando. Compartilhe com os amigos, com a família, no grupo da igreja, enfim. Compartilhe com o maior número de pessoas. Amém? Se tu quer me mandar o teu testemunho para vir ao ar, às quartas-feiras, às 16 horas, me mande o teu testemunho por este e-mail que está aqui embaixo. E teu testemunho estará aqui no canal. Amém? Tchau, tchau. Tem gato brigando. Ih.